Boa noite, irmãos. Hoje é dia 31 de março de 2023. Nós estamos aqui na Escola do Alicerce Bíblico e hoje o pastor Hélio Piovisan Filho vai continuar um assunto que ele já abordou, mas vai ser o início de uma nova série com elementos novos. Então, o assunto é a natureza humana. Nós somos a Igreja de Interlagos, temos o Instagram, Facebook, temos um canal na internet também, se vocês quiserem seguir esse e outros estudos. E se tiver alguma dúvida, você pode mandar e-mail no faleconosco@igrejadeInterlagos.com.br. Temos também o site igrejadeInterlagos.com.br, que você pode entrar, tem um botão ao vivo, é só clicar no horário do culto. Temos esses cultos às sextas-feiras, às 20 horas, e temos o culto da família no domingo, às 18 horas, que você também está convidado. Então, eu vou fazer uma pequena oração para dar início à palavra. Aproveite, se você gosta de Bíblia, anote, e que Deus possa nos abençoar nesse estudo. Senhor Deus, nós te somos gratos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para ouvir da tua palavra, Pai. Abençoe o pastor Hélio, que vai trazer essa mensagem, Senhor, e abençoe cada irmão que for ouvir essa palavra, que possa cair em nosso coração e em nossa mente e gerar frutos, Pai. Nos abençoe nesta hora, Senhor, abençoe a nossa atenção, e que essa palavra, Senhor Deus, possa ser multiplicada para outras vidas serem alcançadas. Te agradecemos e te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Obrigado, Eliette. Deixa eu ajustar as coisinhas aqui. Bom, para quem não me conhece, então, eu sou o pastor Hélio, aqui da Igreja de Interlagos. Se você, como a Eliette disse, né, estiver passando por aqui, assistindo a gravação, queria que você soubesse, você é nosso convidado, pode vir participar conosco dos cultos, dos estudos bíblicos, tá bom? Fica à vontade. Então, vamos começar uma série de estudos agora, vamos falar um pouquinho sobre o homem. Aí depois nós vamos falar sobre Deus, e depois nós vamos falar sobre Jesus Cristo. Nós abrimos este espaço aqui para que nós pudéssemos orientar, né? Fazer com que as bases bíblicas elas sejam bem estabelecidas nas nossas mentes, né? Nós temos que entender bem o cristianismo que nós abordamos, que nós adoramos, né? Não só como uma religião, mas como um modo de vida, né? O cristianismo, para nós, não é só uma religião, né? O cristianismo é muito mais profundo do que uma religião. E, como eu tenho alguma experiência de vida, eu tenho 60 anos, tenho alguma experiência também na área da ciência, eu sou físico, minha especialidade é física nuclear. Eu não sou teólogo, mas eu sou um estudioso da palavra. É o que me basta. E aí, nós vamos conversar um pouquinho sobre a ciência. Então, vamos falar um pouquinho sobre o homem dentro da ciência. E nós vamos falar sobre a criação de Deus. Porque muita gente se pergunta assim, né? O pessoal quer misturar as coisas. Eles querem... muita gente quer fazer o seguinte, quer pegar o criacionismo que está lá em Gênesis 1 e 2, que nós vamos ler daqui a pouco,
e tenta encaixar isso dentro do surgimento do homem na Terra. Né? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a Bíblia ela não é científica. A Bíblia ela tem um outro objetivo, é realizar a ligação entre o homem e Deus. Esse é o objetivo. Né? Na Bíblia você não vai encontrar fórmulas químicas, fórmulas físicas. Por quê? Porque o objetivo da Bíblia não é esse. Percebe? O objetivo da Bíblia é trazer o homem na presença de Deus. É isso que importa. Então nós precisamos fazer essa distinção. Fazer essa distinção bem feita. Olhar para a Bíblia como sendo a maneira que Deus conversa com o homem. Tá? É isso que a Bíblia faz. A Bíblia ela traz, ela é um mecanismo em que nós vamos entender a existência de Deus. Percebe? Não é o contrário. A Bíblia ela não veio aqui para provar que a ciência está errada, e nem a ciência deve provar que a Bíblia está errada. Está fora de questão, porque a Bíblia não tem esse objetivo. Não é? A Bíblia trata da nossa fé. A Bíblia trata da revelação de um Deus amoroso, um Deus que ama os seus filhinhos, a sua criação. A Bíblia trata da metafísica e não da física. É estranho falar essa palavra, né? Metafísica. Metafísico é tudo aquilo que não é do mundo físico, ou seja, é do mundo espiritual. Entendeu? O pensamento humano, as ideias humanas, o amor, os sentimentos, o que leva o homem a fazer coisas erradas e fazer coisas boas. É disso que a Bíblia trata. Não querer provar que existe vida em outro planeta, ou que o homem foi criado há 6.000 anos do barro, e como é que pode, se o homem foi criado há 6.000 anos, como é que você consegue fazer datação de carbono 14 e descobrir que tem múmias aí com mais de 10.000, 15.000 anos? Está tudo errado isso aí. Não é isso que a gente vai fazer. Eu sou da ciência, eu sei como faz datação de carbono 14. Aliás, eu sei como faz datação de outros tipos de átomos radioativos pela meia-vida. Eu sei fazer, eu trabalhei com ciência, eu fiz mestrado em física nuclear, sei exatamente. A minha especialidade é medidas nucleares, é fazer medidas de radiação. Eu sei muito bem como é que funciona isso aí. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar... Espera aí, só um minuto. Aí. Nós vamos olhar para a Bíblia como sendo a ferramenta ou o elemento que vai organizar a nossa fé, organizar a nossa maneira de crer. A Bíblia é uma ferramenta que Deus usa para organizar a vida espiritual do homem. Então não, nós não vamos fazer a discussão da existência do homem na Terra pela Bíblia. A ciência já faz isso. Né? Existem muitas teorias. Né? Por exemplo, a teoria darwiniana é uma grande... Todo mundo acha que ele fala da evolução, mas não é evolução. A teoria de Darwin, ela fala de que existem coisas muito parecidas e que dá a sensação, parece que houve uma evolução, mas não trata da evolução. Percebe? Por exemplo, dentro da arqueologia, na arqueologia já se encontraram diversos hominídeos, vamos dizer assim, diversos hominídeos.
Um diferente do outro. Um tem um crânio maior, outro tem um maxilar assim, o outro tem o olho desse jeito, a órbita assim, o dente assado e tal, não sei o quê. A ciência, ela não quer provar que a Bíblia está errada, porque a Bíblia não trata desse assunto. É um engano muito grande as pessoas acharem que a Bíblia trata da ciência da evolução do homem. Não, a Bíblia trata do nosso coração, da nossa vida espiritual. Ok? Então, quando a gente lê na Bíblia assim, que Deus criou o homem do pó da terra, daqui a pouco a gente vai ler. Né? Então, você imagina, Deus criou o homem do pó da terra. Então, você imagina um velhinho indo lá, fazendo um barrinho, e vai lá e faz um formatinho humano, tal, não sei o que, sopra no nariz dele, ele, pumba, passa a viver. Queridos, a Bíblia, ela tem um significado enigmático. A Bíblia, ela tem um significado enigmático. Então, não é assim. É um significado misterioso. É um significado espiritual. E a gente não pode misturar as duas coisas. Por exemplo, se você for na arqueologia, você vai encontrar muita coisa na arqueologia que é muito interessante. Por exemplo, houve realmente a tal batalha assim, 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 que aconteceu, está descrito na Bíblia? Será que houve mesmo? Josué fez aquela batalha assim, assim, assim. Vamos procurar na arqueologia. A arqueologia vai lá e mostra, realmente teve. Aconteceu aquilo. Percebe? Mas se a arqueologia não tivesse encontrado nada que corroborasse a existência daquele evento, isso não ia significar nada, absolutamente nada. Por quê? Porque o objetivo da Bíblia não é provar que ela está certa, ou que realmente aquilo aconteceu, ou deixou de acontecer. A Bíblia está tratando do nosso coração. Eu não quero desprezar a arqueologia, não é isso. Não estou querendo desprezar a ciência, a arqueologia. Não é isso que eu penso. Eu penso que cientificamente existe alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que é. E espiritualmente é outra coisa. Deus está tratando ali do nosso coração, da nossa vida espiritual. Então precisamos tomar um certo cuidado. O homem tem algo especial. Realmente, o homem é um ser muito especial. Né? O homem consegue fazer coisas tremendas, incríveis. Né? Ao longo do tempo, a ciência foi evoluindo de uma maneira fabulosa, maravilhosa. Imagina, 50 anos, 40 anos atrás, eu tenho 60, ou seja, quando eu tinha 20 anos, 15, 20 anos, não existia aqui celular, não tinha. Existiam filmes, por exemplo, eu lembro do Star Trek, que o Capitão Kirk falava lá com o pessoal da nave com um aparelho parecido com esse. Hoje a gente já tem os aparelhinhos aqui, ó. Aliás, hoje em dia a gente nem mais incomoda as pessoas, né? A gente não incomoda. Por exemplo, se eu quiser falar com a minha esposa, eu mando um recado para ela aqui no WhatsApp e falo, Rosana, você está onde? Aí ela, estou na casa da minha mãe. Então quando você sair daí, você passa na padaria e compra pão para mim? Tá bom, pronto. Eu não incomodei, não sei o que ela estava fazendo lá. Ou então, a gente passa uma mensagem, eu quero falar com o Serginho, posso te ligar? Aí ele, claro, Hélio, liga aí. Aí eu ligo, falo com ele, olhando na cara dele aqui, ó. Olhando aqui na cara dele. Tem câmera na frente, tem câmera atrás, não sei o quê. Percebe? Então, queridos, nós temos que entender a natureza humana. Nós vamos buscar entender a natureza humana, porque
Jesus, quando morreu naquela cruz, ele morreu por causa da minha natureza. Paulo, por diversas vezes, o apóstolo Paulo falou assim, olha, se revistam de Cristo, tomem a armadura assim, tomem a armadura assado, se revistam de Jesus. Por quê? Porque Paulo estava dando uma dica, olha, você não presta, sua carne não presta, sua carne é ruim. Então, é fundamental que a gente vá ao encontro dessas informações, porque, senão, irmãos, nós seremos enganados, e nós não podemos ser enganados. A Bíblia não quer que nós sejamos enganados. O Senhor Jesus não quer que nós sejamos enganados. E a Bíblia diz que o diabo virá e ele vai fazer enganos grandes, enganos tremendos, para que a maior parte da população do mundo vá para o inferno. É isso que o diabo quer. Ele sabe que vai para o inferno, mas ele não quer ir sozinho, não. Ele quer levar o máximo possível. E nós, como pastor, pregador, eu tenho que te advertir sobre determinadas coisas. Nós não podemos pensar de maneira errada. Nós temos que conhecer o cristianismo, entender o cristianismo, para que para que a nossa fé não seja uma fé errada, né? Então, nós estudamos aqui, a gente vai estudar coisas aqui. Nós vamos estudar coisas importantes para que você, por exemplo, não pense que exista fantasma, por exemplo. Alma penada, alma, espírito da minha avó que incorporou no fulano. Não. Se você não entender direitinho o cristianismo, você vai cometer erros. E erros importantes. Tem uma religião grande aí que adora a mãe de Jesus. Mas espera aí, a mãe de Jesus morreu. Ela não ressuscitou ainda. Então não pode fazer nada. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E de repente tem um monte de gente aí adorando, cristãos adorando a mãe de Maria, a mãe de Jesus. Entendeu? Eu tenho uma frase que me incomoda demais, demais. Peça à mãe que o filho atende. Essa frase é uma frase extremamente diabólica. Por quê? Porque essa frase transforma em Jesus num sujeito ruim. E a gente tem que pedir para a mãe dele, porque senão ele está mal-humorado e ele não vai atender. É essa a sensação que dá. E que esse Jesus, ele é incapaz de ouvir as orações. Então, peça à mãe que o filho atende. Eu repudio essa frase como sendo uma das mais abjetas possível. E assim vai. Eu lembro do pastor Esdras, um grande amigo, querido pastor. E às vezes a gente parava para pensar assim, por que a nossa igreja ela está sempre pequena, ela não cresce, ela não cresce no sentido de volume, de quantidade de pessoas. Nossa igreja é sempre pequena, ela não aumenta, as pessoas não vêm. E a gente ficava pensando sobre isso. Mas por quê? Porque a gente fala mesmo. Eu particularmente, queridos, para mim, pouco importa a quantidade de pessoas que a igreja tenha. Pouco importa. Eu não penso em igrejas suntuosas, com dízimos suntuosos. Não penso nisso. Por quê? Eu penso na qualidade. Eu quero ver o irmãozinho que está aqui com a gente, firme no Evangelho, firme com Jesus, desejando crescer espiritualmente. Né? E é isso que a gente vai fazer aqui.
Nós vamos abrir a boca para falar. Nós vamos falar, ainda que a gente tenha pessoas que nos deixem por nós falarmos aquilo que temos que falar. Eu lembro até hoje de uma pessoa que frequentava a igreja e teve um dia que a gente abordou o assunto sobre o pecado e num desses assuntos sobre o pecado eu falava sobre a homossexualidade, né? E essa pessoa não gostou, saiu da igreja. Saiu da igreja. Por quê? Não quis mais saber. Acha que a gente é homofóbico. Tem que concordar com o pecado, é isso? Eu tenho que concordar com o pecado? Não, não tenho. Não tenho, não vou concordar com o pecado. Pecado é pecado. O Senhor Jesus abomina o pecado. Qualquer que seja. Qualquer. Inclusive a prática homossexual. O Senhor Jesus não aceita. Ele não aceita a mentira, ele não aceita o assassinato, ele não aceita a prostituição. Não. O Senhor Jesus não aceita a homossexualidade. A prática da... Vou melhorar aqui meu texto. A prática do homossexualismo. Não tem problema. O sujeito ele pode ser homossexual. Ter preferência por uma pessoa do mesmo sexo. Não tem problema nenhum, desde que ela não pratique o pecado. Pronto, está resolvido. Você pode ser homossexual, não tem problema nenhum. Ah, eu tenho preferência por homens, eu gosto de homens. Tudo bem que você gosta de homens, desde que não pratique o pecado. E o pecado, estou falando aqui de sexo de homens com homens. É isso que eu estou falando. Não tem problema nenhum, desde que não se pratique. Tá bom, perfeito. Acabou o problema. A santidade, ela é para as prostitutas. Mulher pode ser uma prostituta desde que ela não pratique. Ela largue o pecado. É assim que tem que ser. Então, meus queridos, vamos falar agora sobre a natureza humana. Vamos ler Gênesis. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos lá em Gênesis 1. Do 26 ao 31. E disse Deus. Essa palavra Deus aí, na realidade, está falando a palavra, a origem desta palavra Deus aqui. Ela é uma origem um tanto quanto complicada. Porque no hebraico, a palavra Deus aqui, ó, eu vou tentar colocar aqui para vocês no hebraico para você ver. Espera só um minutinho. 1:26. Vamos lá no hebraico. Tá vendo assim, ó? Também disse Deus. Tá aqui, ó. Talvez você não enxergue aí, mas quem tiver online talvez não consiga enxergar, mas eu acho que na gravação sai. Aqui tem o H430. H430 é uma referência no dicionário Strong's. Então, lá no dicionário Strong's, tem a palavra nos caracteres hebraicos e tem a pronúncia. Ok? E a palavra aqui é Elohim. Então, é o plural. É plural. É uma palavra em plural. Tá vendo esse EM no final? Esse EM no final de Elohim significa o nosso S. Então, você vai falar assim, cadeiras. Quando a gente pronuncia esse S no final, significa que está no plural, cadeiras. E Elohim é o plural de Deus, é o deuses. E também pode ser usado
para anjos, né? Também é usado para anjos. Mas não vou ficar aqui estudando o hebraico, não. Então tem que tomar um certo cuidado com esses versículos aqui de Gênesis 1, 26. E disse Elohim, ou disseram os deuses, ou os anjos, ou quem quer que seja, fala assim, façamos o homem à nossa imagem, por isso que ele está usando nossa imagem, aqui, ó, plural. Conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, criou Elohim, o homem à sua imagem, a imagem de Elohim, a imagem de Deus, o criou, homem e mulher, os criou. E Deus e Elohim os abençoou e disse, frutificai e multiplicai. E enchei a terra, e sujeitai-a, e a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Elohim, disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus quanto tinha feito, e viu Elohim quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde, e foi a tarde, e amanhã o dia sexto. Então tá aí. Essa é a criação de um homem que tem algumas qualidades, eu diria assim, que quando ele fala assim, né, que em Gênesis 1, 26 ele fala assim, e domine sobre os peixes do mar. Quando ele fala e domine, eu tenho a impressão, talvez Eliette possa até me ajudar, mas quando ele fala e domine, significa que deu ao homem inteligência, né? Concedeu ao homem a inteligência. E ele se comunicou com o homem, né? Esse Elohim se comunica com o homem, frutificar e multiplicar e encher a terra. E aí se comunica de novo, ou seja, esse homem tem inteligência, esse homem é inteligente. Né? Mas veja, lembra no começo que eu falei que o objetivo da Bíblia não é discutir se aqui essa criação ela aconteceu em algum momento que não existia nada na Terra e Deus foi lá e criou e tudo apareceu lá. Não é isso, não é o objetivo desse texto fazer isso. O objetivo desse texto é mostrar a existência de Deus. Percebe? O objetivo desse texto é ver que existe uma interação entre este Deus e o homem que foi criado por ele. Percebe? E não simplesmente ir lá e falar, ó, em tal data, no dia tal, tal hora, Deus criou o homem. Não, não é esse o objetivo. Ele foi lá e falou assim, olha, você, homem, você vai ser fértil, você vai ter a sua mulher, a sua esposa, e você vai ter filhos, e vocês vão dominar a terra, vocês vão fazer coisas, vocês vão encher a terra de gente, e vocês serão inteligentes, e vocês evoluirão a inteligência de vocês. Vocês vão dominar as coisas, percebe? Eu penso que esse texto, ele não tem o objetivo de estabelecer data e hora da criação do homem, como muita gente pensa. Se ele quisesse estabelecer data e hora, ele teria falado que no dia tal, na hora tal, Deus veio e fez tal, 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 tal. Mas não é isso que está escrito. Então, eu entendo que esse texto ele tem outro objetivo. Não simplesmente estabelecer uma data e hora de criação, como muita gente faz. Mas ele estabeleceu um vínculo entre o homem que ele acaba de criar. Ele falou assim, olha, a imagem de Deus. Façamos o homem à nossa imagem.
E a imagem que desse Deus, porque se eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, se esse Deus é bom, então eu sou bom. Se eu sou ruim, então esse Deus é ruim também. Ora, se eu sou a imagem e semelhança, então eu vou ter as mesmas características. Por exemplo, se você pegar o meu filho, Daniel, olhar para ele, vai falar assim, não, ele é filho do Hélio, da Rosana. Por quê? Porque você é parecido com ele, com a Rosana. Você vai lá, mostra a fotografia, nossa, Hélio, como ele é parecido com você. Graças a Deus, né? Não é, mãe? Graças a Deus. Então, esse texto não tem o objetivo de estabelecer data e hora. Esquece isso. O que esse texto tem para nos mostrar é a qualidade da criação. O homem foi criado perverso, mau, ruim. Ou você tem dúvida de que eu sou ruim, que nós somos maus? Jesus veio para nos dar salvação e nos livrar desta carne ruim. Ora, se esta carne é ruim e eu sou criado à imagem e semelhança de Deus, daquele Deus não é bom também. Me perdoe quem não acha isso. Eu acho que esse Deus também é ruim. Ele é um Deus perverso, ele é um Deus mau, ele é um Deus pecador. Por quê? Porque eu sou pecador, porque eu sou mau, eu sou perverso. Essa semana, um garoto de 13 anos entrou na escola e esfaqueou a professora e matou a professora. Uma criança de 13 anos fazer um negócio desse é um negócio horrível. Pensa. Então, queridos, o que a Bíblia nos mostra, o que a Bíblia nos dá, são informações a respeito do Deus do Velho Testamento e do Deus do Novo Testamento. O Deus do Velho Testamento cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E o homem é pecador, é desobediente, é carnal. Ele tem pensamentos ruins. Os pensamentos do homem são péssimos. E Jesus vai lá e fala assim, amigo, vamos trocar isso aí. Se você não nascer de novo, você não tem parte no reino de Deus. Para você entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. Nascer de novo significa mudar a sua composição, mudar a sua composição interna. Porque esta carne, ela envelhece, ela apodrece, ela estraga, ela adoece. Entendeu? Essa é a nossa gênese. Esse é o nosso jeito de ser. E Jesus falou assim, se você, do jeito que você é, você não entra no reino de Deus, não. Não mesmo. Por quê? Porque você é ruim. Você precisa nascer de novo. Jesus falou assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nós não temos nem a capacidade de amar as pessoas. Percebe? Nós não temos essa capacidade. E eu estou falando de um amor abnegado. Aquele amor que você vai lá e luta pela pessoa, não por você. Pelo seu semelhante, não por você. Então, por isso que eu falo, né? A Bíblia, ela não tem nada a ver com a ciência. Ela tá num outro patamar. Percebe? A ciência é a ciência. Vai lá, faz datação de carbono 14, você vê a idade e tal da múmia, do osso, você consegue tirar muitas conclusões, porque a ciência evoluiu muito nesses séculos aí. Até hoje, nós temos uma ciência maravilhosa. Irmãos, eu sei coisas tremendas.
Eu sei coisas incríveis a respeito da matéria, da química, na matemática. É maravilhoso, a ciência desenvolveu, ela evoluiu. Mas a Bíblia não tem nada a ver com isso. É triste você ver, por exemplo, muitas pessoas falando, porque a Bíblia está errada, porque eu sou criacionista, eu não sou, porque eu sou evolucionista, eu não sou criacionista, porque eu sou... Pensamento errado. As coisas não são concorrentes aqui. Não é concorrente. A Bíblia não é concorrente com a ciência e nem a ciência com a Bíblia. Esquece esse assunto. O objetivo da Bíblia não é ser concorrente da ciência. A gente não tem por objetivo provar que a ciência está errada e nem que ela está certa. Porque nós estamos tratando da natureza de Deus e da natureza humana. Deus se comunicando com o homem. Deus mostrando a sua existência ao homem, provocando no homem fé, confiança, provocando no homem amor ao seu Criador, ao seu Deus. Né? Poderia até falar um pouco mais sobre ciência aqui para vocês, né? Que é um assunto que eu curto bastante, né? Eu curto bastante. É inegável que a arqueologia ela é uma ciência bastante importante. E se você for estudar um pouquinho... Eu nunca estudei arqueologia, eu sei muito pouco sobre arqueologia. Sei algumas coisinhas que eu estudei depois, mas se você olhar a ciência ela trata de fatos, né? Eu tenho um artigo meu, e até fiz, acho que uma pregação sobre isso, depois você procura aí. Eu tenho um artigo meu falando sobre ETs, né? Por que a gente não consegue falar com ETs? Por que a gente não consegue ver os ETs? Por que a gente não consegue se comunicar com um mundo distante? Eu falo tudo isso no meu artigo. E eu te explico exatamente o que acontece, né? Então, a ciência, ela trata com fatos, né? Então, por exemplo, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Eu sou professor, para quem não sabe. Por exemplo, lá atrás, lá nos primórdios, né, o cara via lá um raio caindo, aí ele pensava assim, meu Deus, o que é aquilo? Né? Não falava, meu Deus, só uma conjectura minha aqui. Ele dizia assim, barbaridade, será que tem algum animal, algum monstro lá em cima brigando um com o outro para sair esses raios e tal, não sei o quê? Essa é a teoria do cara. Por quê? Porque ele via o evento, ele via o fenômeno e queria achar uma explicação. E aí nós fomos evoluindo o raciocínio. Hoje a gente já sabe exatamente o que acontece lá. Percebe? Porque a gente evoluiu o raciocínio, o pensamento. Tá certo? O homem evoluiu aqui, na sua cabeça. Mas a sua carne, ela continua igual. O homem continua ruim. Ele continua pecador. Ele continua mentiroso. Ele continua se prostituindo. Ele continua fazendo coisas erradas. Ele continua odiando. Ele continua matando. Ele continua fazendo coisas erradas. Percebe? Porém, hoje a gente melhorou a tecnologia. Então vamos pecar com mais estilo agora, né? Antes o cara pecava de um jeito, sem muito estilo. Ele ia lá e pecava. Lá na beira do rio, não sei aonde, aí cometia o seu pecado lá. Hoje ele vai para o motel, né? O motel é muito mais agradável do que na beira do rio, né? Mas o pecado é o mesmo. O pecado continua igual. Só mudou o requinte. Né? Então, queridos, não vamos achar que a Bíblia está errada. Não, a ciência, ela vai atrás de fatos, ela vai atrás de evidências, ela procura entender um fenômeno e entende, e pesquisa, e assim vai. A Bíblia trata do nosso coração, trata da nossa vida espiritual,
trata do nosso relacionamento com Deus, trata de um sujeito que veio, morreu numa cruz porque me amou. É disso que a Bíblia fala. Então, meu querido, o ser humano continua igual desde os mais antigos momentos da sua existência. O ser humano continua igual, ele continua pensando errado, ele continua falando mal, falando mentiras, produzindo pecados e fazendo pecados. É isso que é o homem. Vamos ver agora um segundo texto interessante, que é Gênesis 2. Então vamos lá para... Opa, errei aqui, só um minuto. Vamos lá para Gênesis 2. Gênesis 2 tem um assunto interessante também, que é a criação do homem. Né? Então, está aqui, 2:4. Ele fala assim, estas são a origem dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao lado oriental, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Só uma parte aqui a respeito da palavra Senhor Deus. Né? Essa palavra Senhor aqui significa Jeová. Tá bom? Vou mostrar aqui no hebraico para você. Por exemplo... Aqui, ó, 2:8. Tá vendo aqui, ó? H3068. É Yehová. E é o tetragrama, né? Que a gente chama de... Ou seja, a autoexistência ou o eterno. Né? A gente usa a palavra Jeová porque é mais fácil de falar. Né? Então, Jeová, Deus. Então, Jeová... E esse Deus aqui é Elohim. Toda vez que tiver escrito Senhor Deus, na realidade está escrito Jeová Elohim. Ok? Ou Jeová deuses. Jeová anjos. Tá bom? É isso que está escrito na Bíblia. Não sou eu que estou... Não é o pastor Hélio aqui que está inventando, não. É o que está escrito lá. E plantou Jeová Elohim no jardim do Éden, do lado oriental, e assim foi, né? E ele pôs lá ali o homem que tinha formado. E Jeová Elohim fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para comida, a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim dali, e dividia, e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Psom, este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro desta terra é bom, e ali há o bdélio e a pedra sardônica, e o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuxê, e o nome do terceiro é o Tigres, que este é o que vai para o lado oriental da Síria, e o quarto é o rio Eufrates, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus, ou Jeová Elohim, ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então está aqui, ó, o momento em que a morte entrou. Né? Aqui foi, eu costumo usar essa frase, mas ela não é muito boa, mas... ela expressa bem. Foi aqui que foi inventada a morte. Né? A morte não foi inventada, né? Mas eu falo assim porque é mais fácil de entender.
É nesse momento que a morte ela é criada, por causa da desobediência. Olha, eu estou preparando aqui uma coisa para você, que se você desobedecer, você vai morrer. É isso que eu estou preparando para você. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. E aí depois a gente lê o resto. Mas o homem, ele foi criado e colocado no Éden. Ah, mas não tinha sido criado lá em Gênesis 1:26? Sim, foi. Eu costumo dizer que aquela é uma criação e essa daqui é outra criação. Mas não podemos nem isso afirmar, porque a Bíblia não trata disso. Ela trata do nosso relacionamento com Deus, da apresentação de Deus para as nossas vidas. Mas você vê que o homem é formado do barro, do pó. O pó não é coisa boa. O pó é coisa ruim. Percebe? Então, irmãos, nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado aí. Porque a natureza humana é desse jeito. É uma natureza ruim, desobediente, naturalmente desobediente. O homem é desobediente. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus, o Deus que nos criou, estou falando de Jeová, aquele Deus lá do Velho Testamento, ele nos criou imperfeitos, porque ele é imperfeito. Ele nos criou pecadores, porque ele é pecador. Ele nos criou maus, porque ele é mau. Percebe? É isso que acontece. Esse é o fato. Tanto é que lá no Novo Testamento, Jesus, ele fala umas coisas muito interessantes, né? A gente já vai lá, eu já vou mostrar para você. Mas dá só uma olhadinha aqui, ó. Dá só uma olhadinha nesse... Continuando aqui no texto, né? Que a gente estava vendo. Você vai ver que tem um determinado instante que Adão, ele peca, né? Aí, quando ele peca, aqui no capítulo 3, né? Então a serpente vai lá, oferece e tal, e a Eva pega, e viu a Eva, e viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, foi lá e comeu, né? Então foram abertos seus olhos, os olhos de ambos, e começaram e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz de Jeová Deus que passeava no jardim pela viração do dia, ou seja, a tardezinha. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor, ou de Jeová Deus, entre as árvores do jardim. E chamou Jeová Deus a Adão e disse, onde estás? Ele fala, ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, né? Quem te mostrou que estavas nu? Tu comeste tudo a árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse, a mulher que tu me deste, a companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Aí Deus pergunta para a mulher, por que fizeste isso? E disse, a serpente me enganou e eu comi. Então tá aqui. Agora, se a gente for lá em João, capítulo 1, verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. E Adão, não viu Deus? Como é que pode isso? Adão estava lá. Aí percebeu Deus. E aí ele falou, eu estou nu, então não quero ficar na tua presença. Percebe? Deus nunca foi visto por alguém. Então, quer dizer que Jesus está falando de outro Deus? Sim, está falando do Pai. Está falando desse sujeito aqui. Porque o único que revela o Pai é o Filho. Esse o revelou. Ninguém tinha visto Deus. Tinham visto aquele Deus, não o Pai. E o Pai, ele não precisa aparecer fisicamente para a gente. Por quê?
Porque o Filho de Deus, quem vê o Filho vê o Pai. Isso está em João 14. Se eu ver a Cristo, eu estou vendo o Pai. E isso é o suficiente. Percebe? Essa é a questão. Esse Cristo aqui percebeu que aquela criação precisava do Deus verdadeiro e não de um Deus que provoca imperfeições. Jesus provoca em nós a perfeição. Ele é perfeito. Ele é aquele que nós devemos nos espelhar, nos revestir. Percebe? Então, queridos, deixa eu interromper aqui. Peraí. Então, meus queridos, é o Senhor Jesus que nós precisamos. É Ele. Ele é o sujeito. Esse é o sujeito mais importante da nossa vida. Então, eu encerro aqui esta palavra porque teremos mais sobre isso, vamos ver mais sobre esse assunto. E eu quero terminar com algumas afirmações que eu quero fazer aqui para vocês. A teoria da relatividade não, a teoria da evolução das espécies do Charles Darwin tenta associar o irracional com o racional. Mas existe um fato. O fato é que Jesus veio fazer outra coisa. Ele veio unir o homem a Deus. O homem criado por um Deus raivoso, cheio de imperfeições. Aí esse homem é unido ao Pai, que é Deus perfeito e único. E quem pode fazer isso? Somente Jesus Cristo. E esse fato, né, este Jesus realmente aconteceu. Como eu falei em outros dias, né? A gente não pode negar esse fato. Não dá para negar. Jesus morreu e ressuscitou. Não há dúvidas sobre isso. Nós estamos distante daquele momento. Muito distante. 2000 anos de distância. 2000 anos. Imagina, 2000 anos atrás. É muito longe. Mas é fato. Foi registrado na história este evento. O evento da crucificação e da ressurreição de Jesus. Não dá para a gente fugir desses detalhes. Jesus, ele tomou sobre si a natureza humana, a pior parte. Essa natureza herdada por um Deus imperfeito do Velho Testamento. E tirou da reta do inferno o caminho do homem. E deu uma herança. Jesus Cristo nos amou tanto, ele nos amou de tal maneira que ele pegou a fortuna dele, a herança dele, e dividiu comigo. Esse é o verdadeiro evento maravilhoso, único, estupendo, uma coisa fenomenal. Foi Jesus ter dividido a grandeza dele conosco. Ele dividiu a herança dele, tudo aquilo que ele ia ganhar do Pai, ele repartiu conosco. Tem uma das frases mais belas de Jesus que ele fala assim: não vou mais chamar vocês de
de servos, e sim de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas os amigos sabem o que ele faz. Olha que frase fenomenal. E aí Jesus nos adota. Ele proporciona que o homem seja adotado pelo Pai. A adoção pressupõe filiação de outro, não é? A adoção, por exemplo, se você adotar um filho, adotar uma criança, você está pegando uma criança que não saiu de dentro de você, nem da sua esposa. Você pegou uma criança que saiu de dentro de outra família. Por isso que essa palavra adoção, ela é comovente, ela é uma palavra fabulosa. Por quê? Porque Deus, o nosso Pai, nos adota, porque nós não éramos filhos dele, nós éramos filhos de outro. Nós éramos filhos da prostituição, filhos da raiva, da ira. E aí vem Jesus e fala, não, vem cá, eu vou convencer o meu pai a te adotar, porque o meu pai é bom, eu conheço o meu pai, e ele vai te adotar também. E aí Jesus sobe na cruz para proporcionar esta adoção. E agora nós somos filhos, ainda que adotivos, mas agora somos filhos, por causa do amor de Cristo. Amém? Espero que você tenha gostado, participe conosco, venha participar nos cultos, às 18 horas no domingo, procura lá no www.igrejadeinterlagos.com.br que você vai nos encontrar, tá bom? Deus abençoe e eu espero que tenha sido útil para você. Até mais.